Glória a Deus. Diga comigo esse tema aqui: Deus ouve, Deus vê e Deus ouve, Deus vê e Deus faz. Hoje eu gostaria de falar de 3 nomes. Deixa eu beber água primeiro, depois você tira a foto. Vai lá. De 3 nomes. 3 nomes que está na palavra do Senhor, que tem um significado enorme. E antes de eu falar desses 3 nomes, eu quero chegar e dizer para você o seguinte: que todo nome na Bíblia, no Velho Testamento, e também em alguns nomes no Novo Testamento, e até mesmo nos dias de hoje, sempre tem um significado. Eu até hoje não sei qual é o meu, não sei se você sabe qual é o seu. Talvez você já consultou lá no Google e fala: o que é que significa meu nome? Né? O meu deu Carvalho, o meu deu feijão, uma planta. Eu digo, rapaz, isso aí, feijão. Aí eu só lembro daquele desenho que tinha um pé de feijão que é lá no céu. Eu disse: se for esse, tá bom, mas se for outro, eu não quero não. Mas não tem significado algum meu nome. Mas na Bíblia, você vai ver que os judeus, eles, toda vez que uma criança nascia, eles colocavam um nome para falar algo da família deles, ou que referenciava o momento que eles estavam vivendo. Você vai ver que quando Jacó, por exemplo, ele nasce, né? O seu pai, ele dá o nome de Jacó, porque Jacó nasceu segurando na perna de Esaú, e o nome significava aquele que segura, aquele que prende. E Esaú, quando nasceu, foi colocado esse nome porque Esaú nasceu cheio de pelo, parecendo o Tony Ramos. Você conhece o Tony Ramos? Já ouviu falar? Já assistiu essa novela? Quem é noveleiro aqui, levante a mão. Rapaz, ninguém mais. Jesus libertou vocês? Oh, glória a Deus. Também me libertou, que eu assisti a novela. Na época lá em casa só tem televisão via internet, não sei acessar a Globo. A novela era boa, não era, gente? E aí, quando ele nasce, cheio de pelo, coloca o nome de Esaú, que significa peludo. Até aqui você não vê significado nenhum nisso aí. Mas quando você vai rodar a Bíblia e você vai lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, você vai ver que... Abre aí, por favor, rapidinho. Samuel, 1 Samuel 4, 21. Olha o que está escrito aqui, gente. Esse nome, por favor, não coloque nome de filho de vocês, porque esse nome é meio estranho. Quem está lá? Tem um perdido lá, vamos achar ele. 1 Samuel 4, 21. Está ouvindo aí? 1 Samuel 4, 21. Olha o que está escrito. Cadê vocês? E chamou ao menino Icabode. Sabe que era bode? Se tiver um Ico. Ovelha que não era. Dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi e por causa de seu sogro e de seu marido, esse nome foi colocado. Ou seja, Icabode foi dado a esse menino porque a arca, ela foi tomada e a glória de Deus foi tirada. Também por causa do seu sogro, aí foi dado esse nome. Então o menino recebeu um nome que representava uma circunstância, um momento. Só que quando você vai ver Deus correndo a Bíblia toda, você vai ver que Deus, ele dá um nome a Abraão. E antes não era Abraão, era o quê? Abrão. Só tinha um A. Deus emenda mais um A. Abrão significa o quê? Pai da fé? Abrão. Abrão significa que ele era um pai exaltado. Só que Deus, ele não queria que Abrão fosse somente um pai exaltado. Deus, ele queria que ele fosse um pai de
de nações. E é por isso que ele acrescenta mais um A e diz: agora você vai se chamar Abraão, que significa pai de nações, pai de multidão. Sara, ela tinha um nome também que se chamava Sarai, ou seja, acrescentava um I no nome Sara, porque Sarai significava mulher estéril. E ele troca o nome de Sara também, bota como Sara, tira o I e fala somente Sara, que significa o quê? Mulher fértil. Olha que negócio, gente. Aí às vezes a gente se passa na Bíblia e a gente não presta muita atenção qual é o significado das coisas. Minha esposa estava perguntando: amor, que nome você vai colocar nos meninos? Eu disse a ela: vou orar. Ela: eu queria que colocasse um Fábio e outro Gabriel. Eu disse: não é assim. Não podemos agir dessa forma. Por mais que você queira o seu nome no filho e eu quero o meu no meu filho, mas o que Deus quer? E aí eu vim por 3 dias de jejum aqui na igreja, na oração. E quando eu voltei, eu disse a ela: o nome do nosso filho vai ser Miguel e Gabriel. Ah, amor, mas eu quero tanto que seja o seu nome. Mas eu disse: não é assim. Eu também queria, mas é o que Deus quer. Deus falou no meu ouvido que estava gerando 2 anjos. Gabriel é um mensageiro, e Miguel é uma força, é uma fortaleza. Um entrega a mensagem e o outro tem a força. Aí ela disse: então vai ser Fábio Gabriel. Eu digo: até aí tudo bem. Mistura um com Fábio e Gabriel e o outro Miguel. Enfim, vamos ver até lá o que é que Deus vai falar. Quem registra sou eu, né? Então deixar comigo. Não é ela vai estar cortada, não vai lá. Mas enfim, olha, a sogra sempre defende a filha. Presta atenção, gente. Ou seja, no tempo de Abraão, Deus acrescenta na vida de Abraão. E Deus também remove uma infertilidade na vida de Sara. O que eu quero dizer com isso? Eu já queria que você levantasse a mão nessa hora, que eu quero liberar uma palavra. Se Deus tiver que acrescentar na sua vida algo, Deus vai acrescentar. E se Deus quiser retirar algo, Deus também vai retirar, porque é Ele que conduz a nossa vida. Só que agora a gente vai ler 2 Samuel 5,16, coloca lá por favor. O que Davi faz, gente? A primeira vez que eu li na Bíblia isso foi hoje. E eu já li a Bíblia umas 10 vezes. Teve um tempo que eu fiquei desempregado, que a única coisa que eu fazia era ler Bíblia. Não tinha jeito. Ou lia, não tinha nada para fazer. Eu digo: vou ler a Bíblia toda, e li. E aí, eu estava até falando: Fernando, tu já viu esse nome? Eu não tinha visto. Esses aqui são os filhos de Davi. Você lembra de qual filho de Davi? Salomão, né? Tem aqueles outros perturbados que teve lá, né? E brigou, um morreu, e que a gente nem lembra o nome, porque a gente não gosta de lembrar o nome de gente que não tem relevância. Eu quero abrir um parêntese aqui. Só vai ser lembrado o nome na terra de quem teve relevância na vida. Então, nunca procure ser uma pessoa irrelevante, sempre procure ser uma pessoa que tem resultados, porque nós somos lembrados pelos resultados que nós temos, tá? Essa é a lembrança. Quando você lê, você diz assim, ó, bota o 15 rapidinho. Foi mais filhos. Mas bota o 15 aí, rapidinho. Ele teve Ibar, Elizoar, Nefec e Jafia. Bota o 14. E estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobade, Natã, Salomão. E aí vem. Vai. Ibar, Elizoar, Nefec e Jafia. Você está vendo que ninguém tinha, só Salomão teve aqui lembrança. Mas vai. E Elisamá, e Eliada, e Elifete. Aí eu queria ficar só nesse versículo 16, nesses 3 nomes. Por quê, pastor? Porque assim, ó, esses 3 nomes
eles têm um significado. Davi honra a Deus. Davi honra a Deus. Davi honra a Deus. Esse era o significado do nome que Davi dava aos filhos. Honrar a. Só que Elisama significava Deus ouve. Por que Davi colocou esse nome? Porque Davi teve várias experiências que Deus ouviu o que ele pediu. Ele colocou algo que ele já viu. Ele bota Deus ouve para Elisama. Eliada significa Deus vê, ou seja, Deus conhece. Ele também já tinha visto isso acontecer várias vezes na vida dele, que Deus via tudo, mesmo escondido. Aí ele bota Elifelete, olha lá. Quando vocês tiverem 3 filhos aí, vocês botam Elifelete, Elisama. Que significa Deus faz. Deus ouve, Deus vê e Deus ouve, Deus vê e Deus faz. E hoje eu quero pregar nessa noite, vou começar a mensagem agora, sobre o Deus que vê, o Deus que ouve e o Deus que faz. Vamos primeiro para Elisama. Isaías 59, versículo 1, está escrito assim. Diz, você vai conseguir botar rápido aí? Vamos lá. Eis que a mão do Senhor não está para que eu não possa salvar, nem agravado o seu, para não poder. Presta atenção, gente. O ouvido de Deus sempre está o quê? Aberto. Deus sempre está nos ouvindo. Calma lá. Atender é uma coisa, ouvir é outra. Ele ouve tudo que você fala. Tudo que você ora, tudo que você conversa com Deus, Deus ouve. Até o que você conversa escondido com os amigos e os migles e as migas. E também os nossos pensamentos, como disse nosso irmão ali. Então Deus sempre está ouvindo o que você fala. Salmos 94, 9 está escrito: acaso, bota o pessoal ler, é bom o povo ler Bíblia. Salmos 54, 9, ou 94, 9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá. Aleluia. Será que Deus que fez o ouvido não vai ouvir o que a gente fala? Presta atenção, gente, eu vou chegar lá onde eu quero ministrar sobre a sua vida. Se o salmista está dizendo, por acaso ele não nos ouvirá, isso aqui é muito extraordinário, porque nos traz uma confirmação como que um fundamento, é fundamental para nós termos na nossa vida de oração. Se a igreja soubesse que Deus ouve o tempo todo, eu acho que a igreja estaria de joelho o tempo todo. Porque não tem motivo para você não orar. Não tem motivo para você não falar com Deus. Eu quero te dar vários motivos aqui para você orar. E um deles está numa música que eu amo muito, que é aquela: Deus não rejeita oração. Deus, Ele não rejeita a sua. Ele está Sabe o que eu estou entendendo com essa palavra aqui? Que Deus está convidando de novo, mais uma vez, através dessa mensagem. A igreja brasileira, ela precisa orar mais. A igreja precisa entender que a oração é algo que conecta ela com Deus. A igreja precisa entender que a oração é a arma mais poderosa que o cristão tem. Não sei se você viu uma reportagem, mas tem acho que foi a presidente da Inglaterra, e ela disse assim em uma reportagem: olha, eu tenho mais medo de um cristão que ora do que vários mísseis lançados da Rússia para nossa terra. Por que ela falou isso, gente? Porque a oração, ela tem poder de mexer com todas as estruturas da terra. O crente que ora,
ele nunca fica sem resposta. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Oração? Já assistiu ou não? Assistiu? Quarto de Guerra, né? Já assistiu? Mas é porque é quarto de oração ali, não é de guerra. A guerra estava fora, na hora orando, a guerra estava vencida. Devia mudar o nome daquele filme. Quarto de Guerra. Assista. Mas assista entrando no personagem do filme. Porque todo filme a gente tem que entrar no personagem. Não adianta a gente assistir o filme e esquecer. A oração, ela tem poder de mudar qualquer decreto lançado sobre as nossas vidas. E a oração que mexe com o impossível que Deus tem para derramar sobre nós. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, respondeste, e o quê? E anunciaste-eis coisas grandes e firmes que... Ou seja, se você clama, Deus uma hora vai responder. Pastor, mas Deus não está respondendo do jeito que eu quero. Espera aí, gente. Calma lá. Nem tudo é do seu jeitinho, porque talvez o seu jeito está errado. E Deus só responde do jeito certo, da maneira certa, do melhor para nós, do jeito que Ele quer responder. E talvez até o silêncio de Deus, a resposta para mim e para você. Ah, mas eu queria assim. Esqueça isso. Queira do jeito de Deus. Diga para teu irmão: Deus ouve a sua oração. Balança ele aí, balança ela. Diz assim, ó: ora que melhora. A oração, ela tem um poder enorme de mexer no coração do Pai. Pastor, eu não sei orar. Tudo bem. Ninguém nasce sabendo, nasce? Você nasce falando? Você nasce andando? Você não sabe, mas você vai aprender, sim ou não? Como é que você vai orar? Eu olhava para minha esposa e dizia assim, minha esposa toda hora falava, não era mesmo, sogra? Eu não sei orar. Ah, eu não oro, ora vocês. Ora. A gente queria fazer uma campanha de oração e botar ela para orar, ela não orava de jeito nenhum. Ora amor, ora amor, ora amor, ora amor. Hoje, não dorme sem orar pela nossa filha e pela gente. Ela ora o tempo todo, e abre a boca e começa a clamar. Por quê? Porque a oração é um passo de cada vez. Eu oro com uma palavra só, eu oro com a frase. Ou eu oro com a estrofe toda, eu oro fazendo a redação. Ou eu oro 1 minuto, ou eu também oro 2, 5, 30, daqui a pouco 1 hora, daqui a pouco o joelho fica cheio de calo e não tem mais cabelo, e você está orando 3 horas, 4 horas, 5 horas, e às vezes a madrugada toda. Porque é algo que você vai crescendo, crescendo, crescendo. É como se fosse um sucesso na vida da gente. O sucesso, ele é treinável. Ou seja, nós estamos sendo treinados por Deus. E você viu que eu iniciei a oração dizendo que por mais que a gente tenha buscado a Deus aqui, adorado a Deus aqui e vindo para aqui cultuar, a gente ainda está aprendendo. Nós somos crianças. Nós não sabemos como chegar diante dele. Então nós temos que fazer aquilo que a gente está aprendendo. E uma hora nós vamos chegar na perfeição. Em que hora é essa, pastor? Na glória. Que aqui não. Só lá. Então, calma lá. Aqui esqueça, não tem perfeição. Aqui é você ter continuidade. Aqui é você continuar dando passos e passos e passos e passos e não parar. Então o segredo é você continuar. O segredo é você fazer. Então você precisa orar, porque a oração, ela é uma chave que nos dá acesso ao Deus do impossível. Fala para teu irmão, não para de orar, por favor. No livro de Mateus está escrito que tudo o que pedires em meu nome, eu responderei. Ou seja, gente, tudo o que pedires no nome de quem? Eu sei que às vezes vocês confiam no pastor de vocês, mas eu quero pedir algo a vocês, que não tenham o pastor como super-homem, não tenha a pastora como super-heroína. Por mais que você respeite, isso é bonito, isso é lindo, é maravilhoso, nós vamos orar por vocês quantas vezes vocês precisarem, quantas vezes vocês pedirem, mas uma coisa é certa, você não é inferior a mim, você não é inferior à pastora,
Você não é menor, você não é insignificante, pelo contrário, a sua oração simples, a sua oração, mesmo sem saber dizer palavras a Deus, bonita ou qualquer palavra que saia da sua boca, vai ser ouvida por Ele. Nem sempre nós vamos estar com vocês e vocês vão precisar confiar em vocês mesmos. Então vocês são capazes de orar sozinho, vocês são capazes de falar com Deus sozinho, vocês são capazes de entrar no seu quarto e colocar e dobrar o joelho no chão e falar com Deus no secreto, porque vocês foram criados para sempre ter liberdade para adorar a Ele, orar e falar com Ele por intermédio de quem? De Cristo. E é por isso que está escrito em Mateus: tudo o que pedires em meu nome, eu farei. Mas antes disso tem: se estiver em mim e eu estiver em vós, tudo o que pedir em meu nome eu farei. Então Cristo, Ele tem um prazer enorme de responder a nossa oração. A nossa oração. Diga comigo: Elisama. Significa Deus ouve. Deus ouve. Eliada significa Deus vê, Deus conhece. No livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1, vai contar a história do rei Ezequias. Coloca aí, por favor. E essa história do rei Ezequias, ela é muito linda, mas também muito tenebrosa, porque é uma história que vem com a notícia de repente que o cabra vai morrer. Então ele recebe uma notícia de um profeta que tinha nome, que tinha referência, e que a palavra que esse profeta lançava tinha resultado. Acontecia. Então vem a ele, naqueles dias, Ezequias adoece de uma enfermidade, morre. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, que você morrerá e não viverá. Imagine, gente, Deus não está falando com você hora nenhuma, quando fala vem com a notícia dessa: olha, arruma a tua casa, essa enfermidade que você tem é para a morte. Só que o que o rei Ezequias vai fazer? Ele vai falar com Deus. E quando ele fala com Deus que ouve, o Deus que ouve responde a ele. E quando ele fala com Deus que ouve, o Deus que ouve vai até o rei, ao profeta Isaías, e lança uma voz e diz: olha, volta, porque essa mensagem que você deu foi em um momento, e agora eu ouvi o clamor do meu servo. O que é que Ezequias disse que foi tão tremendo assim para Deus voltar? Vamos para o versículo 2, vamos lá. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, o Senhor que ouve. Vamos lá para o 3. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em e com o coração, e fiz o que era reto, e chorou. Espera aí, gente, o cara que tem um decreto de morte, vai conversar com Deus para relembrar a memória de Deus? Vamos extrair do texto as revelações que estão no texto. Eu recebo a notícia fulminante: vou morrer. É um momento que eu vou entrar em desespero, sim ou não? Aí eu vou dizer: Senhor, tu lembra? Quanto tempo eu fui para a tua igreja? Quanto tempo, Pai, eu fiz a tua obra? Quanto tempo, Senhor, eu tive fidelidade a ti? Quanto tempo eu te honrei, te adorei e fiz tudo que o Senhor pediu para eu fazer? Lembra disso? Você lembra?
e começa a chorar. Só que Deus que vê, Ele não se preocupou com o que ele estava falando. Olha o versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, calma lá que você vai filmar. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi e vi nenhuma lágrima que você derrama, Deus não está vendo. Todas as lágrimas que você derrama, Deus está vendo. E já está escrito na Bíblia isso, que Ele enxugará todas as suas lágrimas. Deus ouve, Deus vê. Então o que chama a atenção de Deus nesse versículo é que Ezequias, ele tinha algo que era muito especial. Ele não murmura, ele não reclama, ele não questiona, ele só relembra a Deus os momentos que eles viveram de alegria, de felicidade, de fidelidade, e derrama as lágrimas. Deus fala ao profeta, volta lá e profetiza para ele uma coisa, escuta isso, uma coisa, eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Só que para dar a ele 15 anos de vida, gente, Deus tinha que parar a terra, Deus tinha que voltar o horário. E eu quero liberar uma palavra para você. Se for para Deus te abençoar, independente do tempo, independente do horário, independente do que a terra não pare, Deus vai fazer parar a terra, Deus vai fazer voltar o horário, Deus vai fazer o profeta voltar e dar ordem para você viver o quanto Deus quer que você viva na terra. Às vezes a circunstância vai e acontece e é para a morte mesmo, mas Deus, Ele pode fazer reviver aquilo que está decretado na sua vida para morrer. Talvez é um familiar que tenha tentado até desfalecido na fé e perdido a esperança, mas Deus está falando com você hoje. Ele vai restaurar a esperança dessa pessoa novamente, Ele vai restaurar aquilo que estava em ordem de luto para a sua vida. Deus vai fazer você viver mais dias nessa terra, ou mais anos nessa terra, ou vai prolongar por longos anos a sua vida, para você viver tudo que tem para viver debaixo da mão de Deus, que é poderosa. O rei Ezequias, ele não tinha nada demais, mas ele tinha fidelidade, ele tinha compromisso, e por um tempo ele se perde, por um tempo ele se afasta, e é por isso que ele não questiona, ele só lembra do passado, não lembra do agora não. Não lembra do hoje não, não lembra desse momento não, não lembra dos meus erros não, lembra dos meus acertos. Você acha que Deus não conta o tempo que você acerta? Ah, pastor, mas eu só fiz isso por 30 dias, não importa, está contado no céu, está anotado no céu. Esses 30 dias Deus anotou tanta coisa lá para fazer por você, para abençoar tanto sua vida. Ah, pastor, e o tempo de erro? Epa, Deus também não conta. É você que fica lembrando para Ele os seus erros. Esqueça isso, porque a Bíblia diz que o Senhor apaga o nosso passado. Deus apaga as nossas transgressões. Não é para você estar lembrando a Ele nada disso, é para você reconhecer que Ele é o Senhor e deixar tudo para trás e seguir uma vida nova para frente, porque o que Ele tem para você é muito mais importante do que você ficar lembrando a Ele coisinhas que você faz. Deus não se preocupa com isso. Deus se preocupa em ver as tuas lágrimas. Lágrimas é sinceridade, lágrimas é aquebrantamento, lágrimas é verdade, lágrimas é compromisso. Quando a gente chora é porque está doendo na alma, e a gente abre o nosso coração, e quando a gente abre o nosso coração, aí vem lágrima de verdade nos olhos. Tem gente que não está chorando mais, tem gente que está tão forte, porque a vida bate tanto, que ela fica forte. Às vezes eu me sinto esse tipo de pessoa que eu não consigo derramar uma lágrima, e aí eu começo a dizer: Deus, me dá a tua presença, me dá quebrantamento, fortalece a minha vida, mas de uma forma que eu não deixe de sentir
o meu coração se aquebrantar, porque eu preciso chorar, porque o choro é sinal de vida. Quando a criança nasce, ela nasce o quê? Chorando, porque ela diz: cheguei para ficar, cheguei para arrebentar, cheguei para incomodar papai e mamãe, tirar as noites de sono. O choro é vida. O choro é vida. Está chorando porque se você tem um Deus, Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo tudo, gente. E vai chegar um momento, talvez esse momento seja hoje, seja agora. Porque eu acredito que quando Deus libera uma palavra, não é só para nos confortar, nos consolar. Quando Deus libera uma palavra, é para Ele mostrar que Ele está vendo, está acompanhando, está com você, e vai passar essa história de dor, de sofrimento, de angústia, talvez de uma perseguição, talvez de uma palavra lançada de maldição, talvez de humilhação. Vai passar, vai passar. Segura na mão da sua irmã que está do seu lado. Não chore mais por dor. Chore pela alegria que o Senhor, Ele tem para resplandecer em você nessa noite. Porque você vai chorar de felicidade. Você vai olhar para trás e vai dizer assim: como era eu ontem, olha como eu sou agora. Eu me lembro que eu passei tantos momentos de dores na minha vida, tantos momentos de aflição. Chegou um momento na minha vida que eu achava que tudo ia se acabar. Porque meu filho Isaac, ele estava com... Alguém já ouviu essa história que eu já contei? Só vou repetir para quem não ouviu. Estava com um buraco no bumbum, do lado direito. E esse buraco, ele ia crescendo. Tipo aqueles vídeos que tem na África, como se fosse uma obra de bruxaria. E orava, passava 30 dias de jejum, 30 dias de oração, e o tempo todo emendava jejum, emendava oração, orava. O dinheiro tinha se acabado, já tinha vendido o carro, já tinha perdido tudo, não tinha mais nada para vender, mas eu não perdi a fé. E nesses momentos eu tinha que ainda levar a palavra nas igrejas, com esse sofrimento dentro de casa. Mas eu ia, falava de Jesus, falava do amor de Jesus, falava que Jesus é bom, que cura, que liberta, que salva. Naquela época a gente só falava isso mesmo. Era mais simples do que tudo na vida. E nesse momento de angústia, de aflição, eu cheguei a dizer a Deus: Senhor, eu não aguento mais. Se é para ver sofrimento na vida do meu filho, tira-me daqui da terra e dá a minha saúde que eu tenho para ele viver e eu ir embora. E aí a campainha de lá de casa tocou, era um pastor amigo, e ele chegou para mim e disse: irmão Fábio, eu disse: oi pastor, você pode pregar lá no culto hoje à noite? Eu olhei para cima, olhei para o lado, Deus estava ouvindo, mas não estava respondendo. Deus estava vendo, mas não estava fazendo nada. Eu queria o milagre instantâneo, eu queria do meu jeito. E quando eu vi aquela situação tão pesada, de tanta dor, aí eu disse: vou. E era no interiorzinho de Cruz das Almas, interior chamado Touquinha. E vai eu, e a igreja estava cheia de gente. O pastor tinha anunciado que o homem dos milagres estava vindo pregar. Olha que história. E era assim antigamente. Eles anunciavam no rádio e interior, gente. Imagine quanta gente foi para aquela igreja. O homem dos milagres, todo mundo doente na roça. Quando não tinha nada, tinha verme. Mas foram lá para orar por verme. Se não era verme, era piolho, mas tinha alguma coisa. E aí eu chego nessa igreja, e aí eu vou direto para lá, para o altar, dobro o meu joelho. Eu congregava numa denominação que ninguém podia pegar óleo, a não ser se fosse um presbítero. E quando eu começo a orar, Deus fala para mim: pega o óleo
e unge a perna dessa mulher que está aí na frente. Aí tinha uma senhorinha que estava com a perna toda enfaixada. Mas antes de você ungir ela, tire toda a atadura dela, coloque as suas mãos nela. Aí eu ouvi a voz e eu disse assim: meu Deus, turbou tudo agora. Se eu não posso pegar óleo, como é que eu vou pegar óleo? Aí eu levantei do joelho e disse assim: Senhor, se o Senhor está falando isso, confirma com a vida com o pastor. Aí o pastor levantou do joelho também. Ele chegou para mim e disse assim: e aí, irmão Fábio, o que Deus falou com você? Aí eu não ia mentir, eu disse: olha, Deus mandou pegar um óleo, ungir a perna daquela irmã, tirar toda a atadura e botar naquela irmã. E foi mesmo. Aí eu disse: foi. Ele cria mais em mim do que eu cria. Quem acreditava em mim era ele. Eu não cria nada, que eu não estava nem tendo fé para crer em mim mais. Eu acreditava em Deus, que eu não perdia a fé. E aí eu disse, ele disse: tome o óleo aqui. Eu disse: mas pastor, tome que eu estou mandando, moço. Eu digo: então tudo bem. Eu digo: se eu coloco o óleo aqui na minha mão, eu coloco. Disse: e aí, pastor, como é que a gente vai iniciar o culto? Não, o culto é todo seu. Eu digo: meu que? O culto é para Deus. Ele disse: meu filho, eu saí de casa e Deus falou para mim que Ele ia fazer um negócio aqui nessa igreja hoje. Eu estou doido para ver esse negócio. Eu digo: que pastor doido é esse, meu pai? Esse pastor é meio doidão. E aí as irmãzinhas estavam louvando ali, no cantinho, né? Antigamente as bandas sempre eram no cantinho da igreja. E aí louvando, eu disse: vai no louvor mesmo então, pastor. Aí ele me deu o microfone e disse: gente, vocês creem em milagre? E todo mundo: creio. Eu digo: e meu filho nada. E aí eu coçava a cabeça e dizia: vocês creem em milagre? Todo mundo: creio. Eu disse: Deus falou comigo aqui quando eu estava ajoelhando, que era para tirar a atadura dessa senhora aqui agora e orar por ela. A irmã consegue tirar a atadura? Ela disse: não. Eu disse: então eu vou aí tirar. Pode? Pode. Aí eu comecei a tirar a atadura. Quando eu tiro a atadura dela, ela estava com a ferida, igual a ferida que meu filho estava na bunda. Mas a dela estava tão grande que tomava a perna toda e saía morotó da perna dela, gente. Mas eu não tive nojo, pelo contrário, quando eu vi aquilo eu tive compaixão. E aí coloquei a mão: em nome de Jesus Cristo, todas essas feridas serão fechadas em nome de Jesus. Dores vão embora, doença vai embora, não sei o que foi feito de bruxaria, de monte, saiam agora em nome de Jesus. Daqui a pouco essa mulher, ela começa a pular e a rodar, e tchaco, 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 e no mistério, e roda, e roda, e roda, e roda, parecia um helicóptero. Eu digo: Jesus, a velhinha vai cair. Eu digo: meu Deus, segura a velhinha. E ninguém segurava a velhinha, e a velhinha toma o corredor da igreja e começa a rodar. Aí eu ouço a voz de novo: vai com essas mãos e toca no teu filho. E aí eu tiro a roupinha de meu filho na igreja, toco nele, e no outro dia, para a glória de Deus, o bumbum dele estava todo fechado, e a perna dessa senhora lacrada. Foi uma maravilha de Deus. E ali eu pude ver que Deus, Ele realmente ouve, Deus realmente vê, mas Deus também faz. Independente do que você esteja passando, gente, nunca perca a fé no Deus vivo. Ele não é limitado, Ele é totalmente ilimitado. A Bíblia vai dizer que os mares, eles têm limites de não invadir a terra. Sabe por que as ondas de Estela Maris não chegam aqui na catedral e tomam isso tudo aqui? Porque tem limite. Tem limite. E quem é que dá um limite? É o Deus que faz. O Deus que faz, ele coloca as suas mãos poderosas e diz: olha, você só vem até aqui e ponto final. A mesma coisa é quando o sol, ele esquenta, e aqui às vezes bate 40 e poucos graus, né? 41, 42 no máximo. Deus dá um limite ao sol. Você só vai esquentar até aqui. Não vai esquentar mais. Tudo Deus dá um limite. Aí você acha que o diabo, ele não tem limite. É Deus que dá permissão e Deus que limita ele.
Então todo o projeto que o diabo tem para nos destruir, para apagar a nossa vida, para acabar com a nossa história, de fato, ele não tem poder nenhum. Porque ele só tem poder aonde Deus dá a ele poder. Fora isso, está limitado. Então Deus está liberando uma palavra para você agora. Que todo o projeto do inimigo contra a sua vida, Deus deu um limite a ele. Então chega. Deus está quebrando toda a maldição hereditária, toda a maldição de família. Deus está quebrando maldição de primeira, segunda, terceira, quarta geração. Deus está pegando maldição agora e lançando por terra e está dizendo assim: olha, você e você que está aqui hoje, que entrou aqui nessas portas, talvez a igreja não esteja cheia como era para estar, mas só tem as pessoas que Deus preparou para estar aqui, para ouvir a voz dele nessa noite. Deus vai fazer o que tem que fazer na sua vida, independente do inimigo querer ou não. Olha o que a palavra de Deus diz, que Deus ele corta a lança, né? E quebra o laço, é assim não? Corta o laço e quebra a lança, ou despedaça. Então vamos lá. Se Deus quebra o arco e despedaça a lança, preste atenção numa coisa. O arco e flecha, vamos para a realidade. O arco e flecha, para a pessoa soltar sobre alguém, ela está longe, sim ou não? Está longe. Então ela vai pegar a flecha de lá e ó, pá! O que é isso que eu entendo, gente? Existem pessoas que estão longe, que não estão perto, que não quer ver a sua felicidade, que não quer ver o seu bem, que torce pela sua derrota, que não quer ver você se dar bem na vida. Isso você vê logo quando você posta uma foto na rede social. Tem um monte de amigo fingindo de inimigo que está na rede social, que não está perto, está longe. E ninguém curte, ninguém está nem aí, ninguém está ali, nem vê. Só fica seguindo ali para torcer pela sua derrota. Essas são as pessoas que estão com um arco, querendo sempre destruir, mas não tem coragem de destruir de perto. Essas são as pessoas que estão falando mal de você nas rodas, longe, fora da sua presença. São pessoas que se levantam contra a gente e a gente não sabe, não conhece, mas está distante. Talvez até o próprio inimigo que a gente não vê. Então, existem projetos, existem situações na nossa vida que nós vamos conhecer os inimigos de longe e não vão fazer parte da nossa história, mas vai estar torcendo. Eu fico bobo, cara, quando pessoas ficam comentando, às vezes uma pessoa que é influencer, ou uma pessoa que é um artista, nem conhece a vida, nem sabe, fica falando mal da vida dos outros. Aquilo é um infeliz, gente. Porque para a gente falar mal de alguém, a gente precisa conhecer alguém, sim ou não? Mas tem gente que fala mal, que nem conhece a história, não sabe nem a trajetória, não sabe nada, mas tem prazer em falar mal da vida dos outros. Mas Deus está dizendo que Ele o quê? Quebra ou corta a lança, não é isso? Quebra o laço. Quando Deus quebra o laço, significa um laço que é armado para destruir a nossa vida. Então Deus está quebrando esse laço. Deus está quebrando hoje esse laço. Porque Deus faz. Ele é o Elifelete. É o Deus que faz. E o arco, ou melhor dizendo, a lança para a pessoa atacar o inimigo, ela tem que estar perto do inimigo, porque ela tem um certo tamanho. Então ela está perto do inimigo e o inimigo vai ali e enfia a lança na outra pessoa. Deus quebra. Quem são essas pessoas? São as pessoas que estão próximas. São as pessoas às vezes que sentam na nossa mesa. São as pessoas que têm acesso à nossa vida, que sabem até quanto você ganha, que sabe o seu sonho, que sabe o seu projeto, que você confiou e se abriu. E aí esse tipo de inimigo sempre vai estar perto
da gente. Pastor, mas não tem jeito deles não estar perto? Não. Sempre vai ter. Sempre vai existir. Mesmo eu tendo sabedoria para evitar, mesmo você tendo sabedoria para evitar, sempre vai existir. Às vezes esse inimigo pode ser um parente, pode ser um amigo próximo, pode ser uma amiga próxima, pode ser até mesmo um pai ou uma mãe, ou um filho que você gerou, criou e se tornou inimigo lá na frente. Você não tem como saber, mas o que você tem certeza e sabe é que Deus, Ele quebra. Porque o Deus que faz, Ele não permite que ninguém seja tocado, porque Ele blinda essa pessoa. Então Ele corta a lança e quebra o arco. Então, se a palavra de Deus nos dá a garantia que Deus faz, eu entendo o seguinte, que os discípulos estavam vivendo o momento mais difícil da vida deles, que era enfrentando um mar. Eles estavam enfrentando o quê? E o mar, ele estava começando a ter uma viravolta nas águas. O vento começou a soprar forte, as ondas começaram a crescer. E você vê toda hora aí nos filmes, aquelas ondas grandes e os navios vindo, e aquele negócio batendo, o navio virando. Imagine como os discípulos estavam se sentindo. Mas aquele que aquieta o mar, aquele que acalma, louva comigo, aquele que aquieta o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Olha o Deus que faz, o Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo, Deus já tem o caminho aberto. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Levante a sua mão para o céu agora. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, mas eu vou repetir mais uma vez. Quem está de longe tentando te prejudicar irá se frustrar, porque Deus está neutralizando a arma que está de longe querendo lhe fazer o mal. Levante a sua mão mais alta agora, que eu tenho uma palavra para vocês. Isaías 57 se diz: e uma ferramenta preparada contra ti prosperará, porque o Deus que quebra o arco e corta a lança entrou na sua casa agora, entrou na sua vida agora, para mostrar para você que é Ele que faz. Faz chuva de bênção, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, aquele que aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo, e Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes gemem ao deserto e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, ouça a voz. Pega na mão do teu irmão, levanta ele desse lugar aí agora. Levanta ele, levanta ele, levanta ele. Declara para ele: olha, Deus está quebrando toda maldição, toda palavra lançada sobre a sua vida. Deus está desfazendo agora tudo aquilo que o inimigo fez, porque Ele se levanta do trono, Ele faz melhor, Ele faz muito mais e infinitamente mais por nós. Ele sempre está vendo. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o Deus que faz entrou nesse lugar. Diga comigo: Deus ouve, Deus vê e Deus está fazendo agora. A sua semana será uma semana de bênção,
Porque o Deus que faz abrirá a porta para você, fará você passar num mar de pés enxuto e fechará na presença dos seus inimigos. Nada nem ninguém, nada, diga comigo, nada nem ninguém apagará aquilo que Deus tem para a minha vida. Você já venceu, você já venceu, você já venceu. Inimigos de perto e inimigos de longe são derrotados em nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Nossas crianças estão lá embaixo, gente, e estão brincando, estão celebrando o dia delas, enquanto você está aqui adorando a Jesus. Então esse é um momento único. Eu queria que você estendesse a mão lá para baixo, porque nós vamos abençoar nossas criancinhas. Elas são os futuros da geração, é o futuro dessa nação, e você tem uma missão, que é ensinar o caminho que elas devem andar. Então, Pai, em nome de Jesus, me dá sabedoria para conduzir as crianças, Pai. Me dá sabedoria para ensinar os nossos filhos, ó Pai. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, consiga, meu Pai, entre nós, meu Pai, que somos homens, e as mulheres que estão aqui também presentes, ó Pai, consiga nos dar, meu Pai, o entendimento, o discernimento, a paciência, a tranquilidade, a paz necessária, a inteligência necessária para ensinar os nossos filhos o caminho que elas devem andar. Pai, eu quero profetizar sobre essas crianças, que nenhum mal, meu Pai, chegará na vida deles, que o laço que foi armado e o dardo inflamado do maligno que foi projetado seja quebrado e anulado agora em nome de Jesus. Dá às nossas crianças saúde, dá às nossas crianças paz, dá às nossas crianças prosperidade e encha elas do Teu Espírito Santo, meu Pai. Quando nós adultos estivermos fracos, usa a voz das nossas crianças para falar conosco, dá um chacoalhar na nossa vida, meu Pai, por intermédio de nossos filhos, para nos despertar e não esmurecer, ó Pai, em nome de Jesus, que sejamos fortes para eles e que eles sejam fortes para nós, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa. Está dizendo que a brincadeira ainda não acabou lá embaixo, mesmo que o culto acabou mais cedo hoje, ainda tem lanche, ainda tem um negócio. Então, se vocês vai batendo papo aí, esperando seus filhos se divertirem, tá? Daqui a pouco eles sobem. Não é para descer todo mundo não, senão vocês vão querer comer a comida das crianças, que eu já conheço vocês. Então, fecha a boca, jejua, deixa para comer em casa. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós agora e para sempre.